Quinta-feira, 13 de julho. Hoje celebra-se o dia do engenheiro de saneamento e o dia do cantor. Opção para a vida, deixando você sempre bem informado. Outra vez o pastor Antônio Júnior dando a conclusão sobre o livro de Neemias. Estaremos também ainda ouvindo mais uma vez o conjunto coral direto de Jerusalém. Esses hinos que nós estamos exibindo aqui foram gravados no Jardim da Tumba. Inclusive, nós temos uma campinense que é judia. E aí você pergunta como pode ser uma campinense judia? É que ela era descendente de judeus e depois de fazer a sua ascensão, hoje reside em Israel e faz parte deste coral. Ela está na primeira fila dos coristas, ou cantando contralto ou soprano, mas você pode identificá-la. Ela é a terceira que está no centro, inclusive de óculos de grau de armação escura. É a Radassa, a filha da missionária Railda. Portanto, você vai se deleitar com esta música e em seguida o pastor Antônio Júnior.
percebamos ainda que Paulo, além de reconhecer esse Deus que transcende a tudo, ele tem uma peculiaridade que difere dos deuses criados pela mente humana. Ele se refere a Deus, então, nessa particularidade como um pai, entendendo que Deus, por exercer amor e misericórdia, adotando a pessoa, Paulo mostra essa doçura de um Deus que se compadece, que ama e exerce misericórdia para com a pessoa a qual ele adotou. Paulo diz que Deus é Pai, e ele diz que ele é Pai também do Senhor Jesus Cristo. E essa referência é para dizer que Jesus é o filho legítimo, é o primogênito, é o filho verdadeiro. E esse filho verdadeiro, autêntico, proporcionou, através da soberana vontade de Deus, que eu e você pudéssemos ser filhos também, por adoção. Isso quer dizer então que nós somos aceitos na família de Deus. E prossegue Paulo em relatar que também esse Pai amoroso que nos adotou, ele também nos abençoou com toda sorte de bênçãos. Então, meu irmão, você precisa saber que as bênçãos que você recebe e recebeu, vêm todas de Deus. Ele determina, sem que ninguém o aconselhe, é a vontade dele. Portanto, você é um abençoado, é uma abençoada. Pois o fato de você estar aqui essa noite é a determinação de Deus em sua vida te abençoando. E tem mais. Essas bênçãos, elas não são temporais. Essas bênçãos, elas não são como uma euforia ou uma alegria de estar ouvindo um som em meio a uma multidão se derramando nas suas concupiscências, porque isso é passageiro e ainda leva à morte. Mas essas bênçãos aqui, elas são eternas, que se manifestam no tempo. E isso significa também que todas as nossas bênçãos, elas já foram determinadas dentro do propósito de Deus. Mas ainda, Paulo vai trazer outra realidade. Após ele dizer que Deus é o nosso Pai, pelo fato de sermos adotados, Paulo vai dizer e revelar algo que é motivo de nossa adoração, quando ele expressa a seguinte coisa no versículo de número 4: assim como nos escolheu antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante Ele e em amor. É preciso notar que Paulo, ao expressar uma teologia tão profunda e uma realidade tão profunda da vontade de Deus, é porque Paulo, então, ele já tinha passado 14 anos na Arábia, estudando, da maneira que era o estudo daquela época, de maneira profunda, com a presença do próprio Cristo. Paulo, então, ele já tinha um entendimento da revelação de Deus, e é tanto que o mesmo é inspirado pelo Espírito para escrever esta carta com esse teor de profundidade, para dizer uma coisa que racionalmente eu não consigo entender, mas que é uma realidade. Antes que nós viéssemos a existir, ou até mesmo a terra, Deus já tinha estabelecido um plano de escolha, e o meu nome e o seu nome estavam nesse plano. Essa bela realidade, Paulo nos traz com uma lucidez impecável.
Saber que fomos pensados por Deus antes mesmo de vir à existência é motivo de glorificar a Ele, de adorá-lo e de ser eternamente grato. Somos abençoados em Cristo e também eleitos nele para sermos algo. Sim, Ele nos elegeu para sermos diferente do mundo, para andarmos na contramão do pensamento mundano, secular, humanista e desobediente. Portanto, a eleição se refere a algo que não vem de nós. É um chamado de Deus que capacita o eleito através da ação do Espírito Santo a ser aqui na terra uma pessoa santa. Essa realidade da eleição e do plano de Deus para executar nos crentes é revelado por Pedro também, quando ele escreveu a primeira carta, capítulo 1 também, versículos 18 a 20, quando ele diz: sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados do vosso fútil procedimento, que vossos pais vos legaram, mas pelo precioso sangue, como de cordeiro sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo, conhecido com efeito antes da fundação do mundo, porém manifestado no fim dos tempos, por amor de vós. Então, para Paulo e para Pedro, mas especificamente para Paulo, a eleição dos crentes se deu antes da fundação do mundo, antes que o mundo fosse criado. E para Pedro, nessa mesma linha de entendimento, ele vai dizer que esse plano, ou seja, que a cruz foi pensada também antes da fundação do mundo. É como se Pedro completasse essa realidade, que antes do mundo ser criado, Deus já projetou a cruz. Ainda nesse mesmo raciocínio, Paulo continua a dizer que os atos de Deus são para Ele mesmo, pois assim é bom desígnio de Deus. E é interessante nós frisarmos isso, porque há uma acusação de que a religião é um produto da mente humana, e de que todos os seres humanos criaram Deus para si. Só que quando você compara aquilo que a mente humana criou a textos como esse, você percebe que é impossível que alguém pudesse pensar algo que combinasse tanto com vários autores. E a ideia aqui continua nessa realidade de adoração e louvor, pois nós estávamos perdidos, sem rumo, procurando um Criador e não achávamos. Então, fomos achados e levados para a casa de um bondoso Pai. Relatos nos informam que crianças que vivem em orfanatos sofrem com problemas psicossomáticos. Se uma situação assim, de uma criança que está no orfanato, ele se delonga por muito tempo, os estudos dizem que pode provocar na pessoa grande carência afetiva, dificuldade para estabelecer vínculos, baixa estima, atrasos no desenvolvimento psicomotor e pouca familiaridade com rotinas em família. E olhando para o nosso abandono espiritual, Deus, que já havia dado um destino a cada crente elegendo, dentro de sua própria vontade, cada crente agora é um filho de Deus. E isso significa
ser filho, sendo filho, é muito mais do que um servo. Fomos agraciados com essa dádiva, sem que a mereçamos. Vale lembrar também que mesmo sendo escolhido para sermos filhos de Deus, por causa da adoção, não somos igual a Cristo. O que quer dizer? Cristo, ele é único, o unigênito do Pai, o único filho legítimo de Deus. Mas nós dividimos essa filiação com Cristo. Porque nós fomos enxertados na família de Deus pela obra única e preciosa do próprio Cristo. Por isso, a ênfase de Paulo em dizer que nós somos filhos adotivos, e como em todo o processo de adoção, assim como as crianças órfãos, não escolhem os seus novos pais, mas são escolhidos por ele, levadas para casa, para serem educadas, alimentadas e guardadas. Assim é cada um dos crentes. Foram adotados por um pai, qual nós não escolhemos, mas quando descobrimos quem ele é e o que ele faz por nós, a nossa vida deve redondar em louvor, em adoração, em honra, em glória ao Senhor. E a gente às vezes não para pensar, por que louvamos? Na ideia de Paulo, o louvor se expressa no entendimento de toda a obra redentora de Deus, através de Cristo. E por isso ele expressa essa realidade no versículo de número 6, que vamos ler agora. Para louvor da glória de sua graça, que ele nos concedeu gratuitamente no amado. Isso significa que Deus não apenas ama, mas o seu amor é glorioso. Quando adoramos, fazemos questão de anunciar em alto e bom som a grandeza desse amor. Para Paulo era importante espalhar essa fama do amor de Deus, que é a expressão justamente da glória da sua graça. É por isso que a gente tem em Paulo um exímio exemplo de missionário. Então Paulo tinha essa profundidade desse conhecimento, dessa adoção, desse poder de Deus expressado nesse amor, de escolher o indivíduo que não merecia ser escolhido, mas foi escolhido pela própria vontade dele. Aí Paulo disse, não, a gente tem que levar essa fama para outras pessoas. A gente tem que espalhar essa notícia para as outras pessoas. Agora, também, não há nenhum cristão que não possa encontrar motivo máximo de adorar ao Senhor. Então, nessa perspectiva, de fato, a gente não tem como conceber um cristão que não adore ao Senhor. Porque é algo profundo, impactante, que muda a direção, que faz uma reviravolta na vida, que de fato, como o próprio Paulo ensina aos coríntios, torna você uma nova criatura, um ser agora que pensa de acordo com o Pai que lhe adotou, um ser agora que anda conforme o Pai lhe alimenta, um ser que agora o exalta publicamente, um ser que tem o selo na sua vida de um verdadeiro adorador e que tem nos seus lábios o louvor, expressando amor a esse Deus maravilhoso. Foi por amor que Ele nos escolheu, que veio e morreu por nós, que ressuscitou, que enviou o seu Espírito
que através do Evangelho nos chamou da morte para a vida, fazendo a obra da regeneração e justificação, completando essa obra com a santificação. É em amor que Ele opera tudo o que opera em nossa vida. Deus não faz absolutamente nada sem amor. Portanto, tudo em Deus e o que Ele faz é a expressão do seu amor. Isso quer dizer, meus irmãos, que quando estamos em Cristo, temos aqui na terra uma viagem segura, um caminhar seguro, protegido. É onde de fato nós podemos encontrar o refúgio, a fortaleza. Embora o inimigo que está lá fora, que está ao derredor, queira nos tragar, queira atrapalhar, queira atingir a igreja, mas ele nunca vai conseguir, porque em Jesus nós temos a segurança necessária, nós estamos protegidos, nós estamos seguros, e isso significa que temos o alimento certo na hora certa, a ajuda certa na hora certa, o socorro certo na hora certa. Havendo dúvida por onde trilhar, Jesus se mostra o caminho certo a ser percorrido. Na ideia de Paulo, é que não existia uma sombra de dúvida da boa escolha que ele fez em Cristo Jesus. Mas não só para Paulo, mas para tantos os outros apóstolos e profetas, e aqueles que foram inspirados pelo Espírito e escreveu a revelação, não havia dúvida, nenhuma dúvida, da certeza de sua escolha. E a certeza da sua escolha não se configurava nas circunstâncias, até porque Pedro foi crucificado em Roma de cabeça para baixo. Tantos outros foram mortos, torturados. Tantos outros como Paulo, que passou frio, fome, não tinham o que se vestir, naufrágio, mas ele tinha a certeza de que a sua alma, o seu ser estava seguro por causa de Cristo. É algo profundo e é algo que não é configurado pelas circunstâncias. Por isso, retire da ideia de que você está seguro porque você é forte, porque você tem dinheiro, ou porque você é inteligente. Você é seguro porque Jesus é forte, porque Jesus é inteligente e porque Jesus é rico. E aquilo que é necessário para nós, Ele já comunicou conosco. Jesus se mostra o caminho certo a ser percorrido. Fora de Cristo, só resta tristeza, desilusão, dúvida e morte. Em Cristo, encontramos vida, adoração, comunhão e louvor. Irmãos, nós precisamos continuar louvando a Deus. Ele se revelou a nós e ainda nos deu a condição de buscá-lo. Ele se revelou a nós e nos deu a condição de adorá-lo. Ele se revelou a nós e nos deu a condição de louvá-lo. A revelação desse mistério serve para que levantemos as mãos e adoremos o Senhor por sua maravilhosa graça.
é fantástico, assombroso, estupendo. Deus nos adotou quando éramos como uma criança em um orfanato. Quando no orfanato, como já dito, a criança não escolhe os pais, eles, os pais, é quem escolhe as crianças. Assim, Deus, cheio de amor, de terno amor, com expectativa, Ele nos escolheu e nos conduz agora como filhos, em educação, em alimento, em vestuário, em tudo que uma criança necessita para crescer um adulto forte e saudável. Assim Deus fez conosco, Ele nos escolheu e Ele nos adotou. E Ele agora vai prover tudo, absolutamente tudo que é necessário para o meu desenvolvimento. Se você é adotado por Deus, Ele vai providenciar tudo que é necessário para o seu desenvolvimento. Irmãos, a adoção se deu por meio da obra de Cristo na cruz. Nada, nem ninguém podem substituir o sacrifício e a obra que Ele realizou em nosso lugar. Todo o esforço é inútil diante da perfeição do que Jesus consumou no Calvário. Ali, Deus revelou o seu desejo de que sejamos dele. E isso significa que você, ao olhar para a cruz, veja o desejo de Deus em nos salvar. Agradeço a você que esteve conosco, espero em Deus que você tenha sido profundamente enriquecido e abençoado através da palavra ministrada pelo pastor Antônio Júnior. Desejamos a todos um dia abençoado, mas antes nós vamos orar encerrando mais um programa, agradecendo pela sua teleaudiência, por você que está conosco, internauta da TV Master, TV a cabo, canal 20. Pai, obrigado por este dia, por essa oportunidade, quando outra vez abrimos o nosso coração para recebermos a Tua palavra. Obrigado por este dia. Continua conosco, abençoando a nossa vida, a nossa casa, a nossa família e a Tua igreja. Em nome de Jesus. Amém. Até amanhã, se Deus quiser, e você vai se deleitar com mais um hino interpretado por este conjunto coral direto de Jerusalém. Até amanhã.